Olá pessoal, professor Júlio César. Vamos aqui ver a área e volume do cone reto que a gente vai trabalhar. O cone reto é esse cone em pezinho aqui, ó, que parece uma pirâmide. Quem são os elementos do cone? Você tem o raio da base, né? O raio da base é essa medida aqui. Veja que a base é um círculo. Então, para a gente achar a área do círculo é fácil. Temos também a geratriz. Geratriz é essa medida aqui. É a que gera o cone. Mais embaixo a gente vai ver rapidinho, mais com detalhe e tal, isso aqui. E temos o vértice, que é aqui em cima, né? Temos também a altura do cone, que é essa medida. Então são esses elementos do cone. Tá aí o cone reto, essa figura. Tá aqui o detalhe da geratriz, né? Geratriz é aquela linha, ou seja, que circula, é a que gera o cone. Suponha que aqui fosse uma linha presa aqui no teto e aqui tivesse uma bolinha. Se você girar, você vai ter a forma de um cone. Então, por isso que chama geratriz do cone. Para calcular a área do cone, a gente vai calcular a área lateral. O que é a área lateral? Essa área em volta aqui, ó, onde estão formadas as geratrizes. Para calcular a área lateral, a gente precisa dessa fórmulazinha aqui, ó, πRG. Π a gente já sabe, né, que é um valor, que é uma constante numérica, 3,14. R é aquele raio da base e G é a medida da geratriz. A base, como a base é um círculo, para calcular a área da base é πr ao quadrado. É a fórmula da área do círculo. A área total é a soma das duas áreas. Você vai pegar a área da base mais a área total aqui. Você vai ter essa fórmula aqui. Lembra que essa fórmula aqui você pode escrever assim também. A área total pode ser escrita como área lateral mais a área da base, tá? Não precisa ser essa fórmula em si, não. E o volume, né, a capacidade, o que cabe dentro do cone, é dada por essa fórmula aqui. O que é essa fórmula do volume? Você vai pegar a área da base, que você já calculou, multiplicar pela altura do cone e o resultado dividir por 3. É isso que a fórmula está dizendo. Então vamos ver um exemplo aqui de como a gente calcular todas essas medidas nesse cone aqui. Então primeiro vamos começar com a área lateral. Quero saber qual que é a área lateral desse cone aqui. Para calcular a área lateral, a gente tem a formulazinha. A área lateral é π vezes o raio vezes a geratriz. Só que a geratriz eu não tenho. Então vou precisar calcular o valor dessa geratriz aí. E como que eu vou fazer isso? Se você observar bem, isso aqui forma um triângulo retângulo, ó. A altura com o raio e com a geratriz. Tendo esse triângulo retângulo, então eu tenho os catetos e tenho hipotenusa. Então, nesse caso aí, a nossa geratriz é a hipotenusa, geratriz ao quadrado, é igual a um cateto ao quadrado, que é a altura, mais outro cateto ao quadrado, que é o raio. Então, isso aqui a gente pode encarar como uma fórmula, tá? Sempre para achar a geratriz, ou o raio, ou a altura, eu posso estar usando essa regrinha aqui. Então vamos fazer as substituições e calcular aqui. A geratriz eu não tenho, né, a que eu quero encontrar, mas a altura eu tenho que é 4. E o raio eu tenho que é 3.
Resolvendo as potências, 4 elevado a 2 é 16, porque é 4 vezes 4, e aqui 3 vezes 3 dá 9. 16 mais 9 dá 25. O expoente passa para o outro lado, virando raiz, né, virando radical, nesse caso vira raiz quadrada, e a raiz quadrada de 25 é 5. Então, como as unidades estão em metro, aqui é 5 metros. Agora sim eu posso calcular a área lateral. Vamos ver quanto que vai dar a área lateral aqui. A área lateral, então, vai ser π vezes o raio, que é 3, vezes a geratriz, que é 5. Então, a área lateral fica 15π metros quadrados, porque é a área. Se a gente usar o π igual a 3,14, fica 15 vezes 3,14, que vai dar o resultado 47,1. Vou fazer na calculadora para ficar mais rápido, tá, pessoal? Então a gente pode usar a área assim ou assim. Depende como o exercício pede. Tá, mas eu encontrei a área lateral. Tem que encontrar ainda a área da base. A base, lembra que é essa região aqui, ó. Né, esse aqui é um círculo. Então vamos calcular a área da base. A área da base é πr ao quadrado, porque é a área de um círculo. Então a área da base fica π vezes 3 ao quadrado. Mas 3 ao quadrado é 9. Então fica 9π metros quadrados, né? Ou se eu transformar o π em 3,14, vai ficar a área da base, vai dar então, deixa eu fazer aqui, 28,26 metros quadrados. Podemos usar essa ou essa. Tá, então já que eu tenho a área lateral e a área da base, agora eu tenho a área total. Como que a gente vai calcular a área total? Ué, é só somar as duas áreas. Só pegar a área lateral mais a área da base. Então, nossa área total será, olha quanto que é a área lateral, 47,1. E olha quanto que é a nossa área da base, 28,26. Somando isso aí, vai dar 75,36 metros quadrados. Então essa aqui é a área que a gente queria, que é a área total da figura. Mas ainda temos que calcular o volume. Então bora calcular o volume aqui, ó. E volume, lembra que eu falei para você que é só pegar a área da base, né? Volume é só pegar o piso aqui, multiplicar pela altura, e o resultado a gente divide por 3. Então vamos ver o que deu o volume. A área da base a gente tem 28,26. A altura do cone temos aqui 4 metros. Esse resultado a gente divide por 3. Então já vou fazer a conta direta para ver quanto que deu. Então o resultado, já multiplicando e dividindo por 3, deu 37,68 metros cúbicos, né? Porque agora é volume, é capacidade. Então aqui seria a outra resposta do exercício. Volume. Ok, pessoal? Então é isso. Para calcular a área e volume do cubo,
Não tem muito segredo não, só fazer isso aí. Abraço a todos e até mais.